Imagina o terror, assim, o terror absoluto. Uma doença que você não vê, não entende, que se move como uma sombra e simplesmente apaga o mundo que você conhece. Exato. Em questão de anos, um terço, talvez metade da população da Europa, desaparece. Tem um relato de um cronista de Siena, um homem chamado Agnolo di Tura, que, nossa, me assombra. O que ele disse? Ele escreveu: "Eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos e morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo." É difícil até de processar. Uhum. A escala da perda pessoal é uma coisa que os números, sabe? Milhões de mortos, isso não captura. É a desintegração de tudo. E por trás desse horror, que é super compreensível, né, o horror humano, estão os fatos, frios e implacáveis. Certo. A peste negra, que foi a segunda grande pandemia de peste, ela não era um castigo divino aleatório, embora, claro, a maioria acreditasse nisso. Sim, era a explicação da época. Era um agente biológico específico, a bactéria Yersinia pestis, um organismo com uma origem, um vetor, a pulga do rato, e uma rota de transmissão que basicamente seguiu as linhas do comércio global da época. Entendi. As estimativas mais conservadoras falam em 50 milhões de mortos. As mais altas chegam a 200 milhões se a gente contar ao longo dos séculos. Foi um evento de extinção em massa que atingiu uma única espécie. A nossa. Bem-vindos ao hiperfoco. Vamos mergulhar nisso, então? O que mais me choca nos relatos, tipo no Decameron de Boccaccio, não é nem a morte em si, mas a quebra do contrato social. A quebra total. Ele descreve o colapso das leis humanas e divinas. Amigos abandonando amigos, vizinhos se evitando, pais abandonando os próprios filhos. É o medo superando tudo. Sim, os doentes eram trancados em casa ou simplesmente deixados para morrer na rua. O medo se tornou mais forte que o amor, o dever, a família. Que tipo de sociedade sobrevive a uma coisa dessas? Uma que busca culpados. É um mecanismo de defesa clássico. Quando o inimigo é invisível e a impotência é total, você fabrica um inimigo que pode ver e punir. E o que se seguiu foi uma explosão de violência antissemita. A história dos postos envenenados? Exato. A mentira de que as comunidades judaicas estavam envenenando os poços se espalhou como a própria praga. Aí a gente teve massacres horríveis na Alemanha, na Áustria e na França. Cidades inteiras viram suas populações judaicas serem queimadas vivas. E o mais inacreditável é que o próprio Papa Clemente VI publicou um documento, uma bula papal, declarando os judeus inocentes, explicando que eles também estavam morrendo da praga. Mas não adiantou nada, né? Absolutamente nada. E isso mostra o nível do colapso. A histeria coletiva foi mais forte que a autoridade máxima do mundo ocidental. Nossa. Se nem a palavra do Papa, que para eles era a voz de Deus na terra, conseguia parar a violência, isso significa que a confiança em todas as instituições estava em frangalhos. A ordem do mundo tinha se desfeito. E essa crise de autoridade atingiu a própria igreja de um jeito brutal. As pessoas rezavam, faziam procissões, compravam amuletos, se flagelavam em público. E nada. E nada funcionava. Sacerdotes, monges, freiras, que eram quem cuidavam dos doentes, morriam na mesma proporção, talvez até mais, que os leigos. A instituição que prometia salvação, a intercessão divina, se mostrou tão impotente quanto qualquer camponês. A fé de muita gente não sobreviveu a isso. E enquanto esse tecido social e espiritual se desintegrava, os sistemas que sustentavam o mundo material também ruíam, o principal deles, o feudalismo. Certo. Antes da peste, a Europa estava superpovoada. Havia um excesso de mão de obra. Os servos eram, na prática, um recurso descartável, presos à terra por um sistema rígido, hereditário. Eles não tinham poder, não tinham mobilidade, não tinham nada. É como se, da noite para o dia, o recurso mais abundante e barato do mundo, pessoas, se tornasse um mais raro e valioso. É a lei da oferta e da procura na sua forma mais brutal. Exatamente. De repente, os senhores feudais estavam desesperados por trabalhadores para colher suas safras, cuidar de suas terras. E os servos que sobreviveram, pela primeira vez na história, tinham poder de barganha. Eles começaram a exigir salários em dinheiro,
Não só proteção e um pedaço de terra. Exigiram melhores condições e, o mais revolucionário de tudo, o direito de ir embora e trabalhar para quem pagasse mais. A mobilidade social. Uma coisa impensável uma geração antes. De repente se tornou uma realidade. Imagino que a nobreza não tenha aceitado isso de bom grado. De forma alguma. Eles tentaram impor leis para fixar os salários nos níveis de antes da peste, forçar os trabalhadores a voltarem ao sistema antigo. E qual foi o resultado? O resultado foi uma onda de revoltas camponesas sangrentas por toda a Europa. A Jacquerie na França, em 1358, a revolta dos camponeses na Inglaterra, em 1381. Esses levantes, claro, foram esmagados com violência, mas a semente da mudança estava plantada. O sistema feudal não acabou ali, mas a peste negra deu o golpe mortal na sua estrutura. O mundo do trabalho nunca mais seria o mesmo. E a ciência? O que passava por ciência na época. Como a medicina lidou com isso? Com um fracasso espetacular. A medicina medieval era baseada quase inteiramente nos textos da Grécia e de Roma, de Galeno, de Hipócrates. A teoria dominante era dos miasmas. A do ar ruim. Isso. A ideia de que a doença era causada por ar ruim, gases tóxicos que vinham de matéria em decomposição. Então todo o esforço médico era para purificar o ar. É daí que vem aquela imagem icônica do médico da peste, com a máscara em forma de bico de pássaro. Sempre me perguntei o que era aquilo. Precisamente. A lógica era que o bico longo, cheio de ervas aromáticas, especiarias, flores, filtraria o miasma antes que o médico o respirasse. Entendi. Eles usavam um longo casaco de couro encerado, luvas e um cajado para examinar os pacientes sem tocar neles. Era um traje impressionante, mas, claro, completamente inútil contra uma bactéria transmitida pela picada de uma pulga. Totalmente. O traje talvez oferecesse alguma proteção contra a peste pneumônica, que se espalhava pela tosse, mas não era essa a intenção. A consequência é que os médicos morriam em taxas alarmantes. Eles estavam lutando contra o inimigo errado com as armas erradas. Completamente. E hoje a gente sabe exatamente a rota que o verdadeiro inimigo fez. Análises genéticas da Yersinia pestis, Que encontraram em ossos da época. exato, em dentes de vítimas medievais. Elas traçaram a origem provável para uma região do atual Quirguistão, na Ásia Central. De lá, ela provavelmente passou de marmotas para humanos e viajou com as caravanas pela Rota da Seda. Chegou à Europa por navios comerciais genoveses. E tem aquele episódio... O cerco a Cafa. Sim, um episódio particularmente sombrio. O cerco à cidade portuária de Cafa, na Crimeia, em 1346. O exército mongol que sitiava a cidade foi atingido pela peste, e a lenda diz que, num ato de desespero, eles começaram a catapultar os cadáveres dos seus próprios soldados infectados para dentro das muralhas. Meu Deus! E são um dos primeiros registros de guerra biológica da história. Exatamente. Os comerciantes genoveses que fugiram de Cafa levaram a praga com eles para Messina, Gênova, Marsella e de lá para toda a Europa. Em 5 anos, o continente estava de joelhos. Em meio a todo esse colapso social, religioso, econômico, científico, como as pessoas tentaram dar algum sentido ao caos, a arte da época deve ser um reflexo disso, né? Uma janela para a mentalidade do período. É uma janela fascinante, mas que foi mal interpretada por muito tempo. A tese clássica de um historiador de arte chamado Millard Mays, lá em 1951, era que a arte regrediu depois da peste. Regrediu? Como assim? Ele argumentou que o naturalismo, o humanismo que estavam florescendo com artistas como Giotto foram abandonados. A arte teria voltado a um estilo mais primitivo, rígido, hierárquico, obcecado com a morte, o pecado, o castigo divino. Peraí, regrediu? Arte não costuma simplesmente andar para trás. Parece uma explicação muito simplista. O que aconteceu de verdade? A história é bem mais complexa e, na verdade, mais interessante. A mudança de estilo não foi um retrocesso por falta de talento, mas uma resposta direta a uma nova demanda de mercado. Uma demanda de mercado. Pensa bem, com a morte de tantos nobres e ricos mercadores e com a ascensão econômica dos trabalhadores, de repente, novas classes sociais puderam encomendar arte pela primeira vez. Açougueiros, padeiros, ferreiros enriquecidos. E esses novos clientes não queriam o naturalismo de vanguarda da elite. Faz sentido. Exato.
Eles não estavam interessados em experimentação artística. Eles queriam imagens de devoção que funcionasse. E para eles, funcionar significava seguir os modelos de ícones antigos, famosos, que já tinham uma reputação de serem milagrosos. Ah, entendi. A escolha foi consciente. Era como escolher um remédio de marca comprovada em vez de um tratamento experimental. A arte se tornou mais conservadora porque os novos consumidores eram mais conservadores na sua fé. É fascinante. Então as pessoas não queriam arte moderna, queriam o clássico garantido, algo que elas sentiam que era mais eficaz espiritualmente? Isso. E a literatura? O Decameron, com os jovens contando histórias para escapar da praga, não é o maior exemplo de escapismo que existe? A gente pode ver assim, mas seria perder o ponto principal. O Decameron é uma resposta filosófica profundíssima. A retirada daqueles 10 jovens de Florença para o campo não é uma fuga, é um ato de fundação. Como assim? Ele simboliza uma recusa de uma ordem social corrupta e a tentativa de reconstruir o mundo do zero. Se a teologia e a medicina, que deveriam ser a cura do corpo, falharam miseravelmente, a solução humanista de Boccaccio é a virtude, a razão e a poesia, a cura da alma. É um projeto de reconstrução civilizacional disfarçado de contos. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. E essa busca por uma cura espiritual se reflete na devoção popular, né? As pessoas viam a peste como castigo divino, o que levou a atos extremos de expiação. Mas, ao mesmo tempo, teve uma explosão na produção de arte para uso pessoal, como pequenos altares portáteis. Sim. A arte não era só sobre a morte, como na famosa imagem da dança macabra, onde esqueletos dançam com papas e reis. Era também sobre a esperança. Surgiram novas temáticas, como a de São Sebastião sendo retratado como um protetor que defende cidades inteiras das flechas da peste. Era um desejo ativo de salvação. A arte se tornou uma ferramenta de intercessão direta, um canal de comunicação com o divino quando a instituição oficial, a igreja, parecia não estar funcionando. E essa necessidade de um objeto físico, de uma imagem para canalizar a fé e a esperança em tempos de crise, é algo que nunca nos abandonou. Em 2020, uma das imagens mais poderosas da nossa própria pandemia foi a do Papa Francisco rezando sozinho na Praça São Pedro completamente vazia. Lembro bem. E ele estava rezando diante de um ícone específico, o Saulus Populi Romani, que, segundo a tradição, foi carregado em procissão no século VI e acabou com uma praga em Roma. É o mesmo instinto humano, atravessando 1500 anos. É o mesmo instinto, a mesma memória cultural, mas o que a ciência moderna descobriu, e talvez seja o legado mais chocante da peste negra, é que ela não deixou só uma memória cultural. A marca que ela deixou é muito mais profunda. Está literalmente no nosso sangue. Ok, isso é impressionante. Como assim, no nosso sangue? É uma tecnologia incrível. Eles conseguem extrair e analisar DNA de ossos com quase 700 anos. Eles extraem o material de lugares protegidos, como o interior dos dentes, onde o DNA pode se preservar por milênios. Pesquisadores analisaram o DNA de centenas de esqueletos de Londres, da Dinamarca, da Alemanha, de pessoas que morreram um pouco antes, durante e depois da peste negra. E eles compararam esses genomas. Exatamente. E estavam procurando por genes que pudessem ter influenciado a sobrevivência. E encontraram um em particular, um gene chamado ERAP2. ERAP2. Acontece que existe uma variante desse gene que é extremamente eficiente em ajudar nossas células imunes a identificar e destruir patógenos, incluindo a Yersinia pestis. O que a análise de DNA revelou foi que as pessoas que tinham 2 cópias dessa variante protetora tinham cerca de 40 a 50% mais chances de sobreviver à peste negra. 40% em uma pandemia que matava metade da população? Isso é uma vantagem evolutiva gigantesca. Gigantesca. A peste negra exerceu a pressão seletiva mais forte já documentada em humanos. Foi um evento de seleção natural em escala continental e em altíssima velocidade.
Em apenas 2 ou 3 gerações, a frequência dessa variante protetora do gene ERAP2 aumentou drasticamente na população europeia. Inacreditável. A catástrofe literalmente reescreveu nosso genoma. Deixou uma cicatriz genética que muitos descendentes de europeus carregam até hoje. Então, o que não nos matou literalmente nos tornou mais fortes, geneticamente falando. E a bactéria em si, a Yersinia pestis, desapareceu? De forma alguma. A bactéria não foi erradicada. Ela ainda existe em reservatórios animais, principalmente em roedores, em várias partes do mundo. Ásia, África, até nas Américas. Sério? Sim, surtos em humanos ainda ocorrem. Madagascar, por exemplo, tem surtos recorrentes. A grande diferença é que hoje a gente tem antibióticos, como a streptomicina, a doxiciclina. Se a infecção for diagnosticada a tempo, o tratamento reduz a taxa de mortalidade de quase 100% para cerca de 10%. Ufa. A ameaça foi contida pela ciência, mas não eliminada da natureza. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente olha para trás, a peste negra não foi só uma tragédia de mortalidade em massa. Foi um divisor de águas que encerrou um mundo e começou outro. Ao destruir as velhas certezas, ela abriu o caminho para a Renascença e mais tarde para a Reforma Protestante. Sem dúvida, foi um catalisador. Forçou uma mudança na medicina, que lentamente começou a se afastar da reverência cega aos textos antigos para ir para a observação direta, a dissecação, a anatomia. Mudou a estrutura social para sempre, dando poder aos trabalhadores e, curiosamente, até melhorou o status das mulheres em muitos lugares. Com a morte de tantos homens, elas herdaram propriedades e negócios, ganhando uma independência econômica que era inédita. É incrível pensar que a memória de um trauma tão profundo está em tudo. Na nossa arte, na nossa economia, nas nossas estruturas sociais e, literalmente, no nosso sangue. A peste negra forçou a humanidade a questionar absolutamente tudo: a sociedade, Deus, a ciência, a própria vida e a se reconstruir de uma forma fundamental. A peste negra revela um padrão. Diante do colapso, a humanidade busca culpados, reza a deuses e se agarra a tradições. Mas a sobrevivência e a reconstrução, no fim, não vêm do céu. Certo. Elas vêm da renegociação brutal do poder, da busca por novo conhecimento e da nossa capacidade inesgotável de contar histórias para dar sentido ao caos. E talvez a maior pergunta que ela nos deixa é: em quais das nossas certezas atuais confiamos tanto que poderiam se mostrar tão frágeis quanto os da Europa do século XIV? Para mais análises como esta, não se esqueça de curtir e seguir o nosso programa na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe a verdade com quem precisa ouvir. A peste negra nos mostra que, no limite da extinção, a humanidade é capaz tanto da crueldade mais desesperada quanto de uma inesperada e poderosa capacidade de se reinventar.